Olá, meus seres, profissóste, para continuarmos genética em casos de interação gênica. Se você chegou aqui no nosso canal, é porque você está estudando essa matéria maravilhosa chamada biologia. Deixa ela tocar o seu coração sempre. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se. Deixe seu like, ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você com material sobre biologia para você brilhar nos seus estudos. Espero que tenham assistido às aulas anteriores com interação gênica. Então a gente falou em interação gênica, a ação de dois ou mais genes para determinar um fenótipo, uma característica. E agora temos um caso específico de epistasia. O termo epistasia significa um sobre o outro, ou significa inibição, significa uma barreira, um impedimento da manifestação. Então a ideia é que um gene, ou os alelos de um gene, impedem a manifestação dos alelos de outro gene. Então um gene pode impedir, pode inibir, pode bloquear a ação de outro gene. Isso vai ser um caso de epistasia e vai alterar a proporção fenotípica esperada naqueles cruzamentos. Porque você vai ter um caso de interação e você vai ter que ver qual a relação da interação desses alelos. O gene pode impedir, bloquear a manifestação do outro e alterar as proporções fenotípicas. Então você tem que tomar cuidado para quem vai fazer Enem, vestibulares, no comando das questões, a orientação que ele vai te dando. Você está estudando para um conhecimento geral aí para melhorar a sua vida em relação a várias disciplinas? A epistasia tem muitos casos legais e curiosos. Eu vou trazer o caso aqui da pelagem de cães labradores, que é um caso interessante e aparece em muitas provas seriadas, vestibulares, Enem, concursos. Então, vamos pensar assim. A epistasia pode ser dominante ou recessiva. Então, dominante, quando o alelo dominante, azão ou azão-azinho, manifesta esse bloqueio ou esse impedimento da manifestação do outro gene. Recessiva, quando os alelos recessivos bloqueiam a manifestação desse gene, impedem ou inibem a manifestação. Então a gente vai pensar nisso aqui. Usei essas letras como referência ao que a gente estava usando na genética. Nós temos o gene epistático, aquele que impede ou que inibe a manifestação, e o gene que sofre esse impedimento, essa inibição, é o hipostático. Então aquele gene que é inibido é o hipostático, aquele que está inibindo é o epistático. E aí a gente vai ver uma alteração na proporção fenotípica de determinadas características em uma população. O caso típico dos cães labradores. Geralmente nós temos o fenótipo, coloração preta, da pelagem desses animais fofos, esses cães labradores, pelagem marrom ou chocolate e pelagem dourada. A combinação dos genes, ela depende de alelos no par de cromossomo 11 e no par de cromossomo 5. Então lá existe um gene com dois alelos, o Bzão e o Bzinho, para a manifestação da cor preta. Porém, lá no cromossomo 5 tem o gene e eu preciso do alelo Ezão para que seja depositado esse pigmento. Então, para o cãozinho labrador ter fenótipo preto, eu preciso do alelo Bzão e do Ezão. Então, o fenótipo da pelagem é preta. Para manifestar a pelagem marrom, Bzinho e o Ezão que determina a deposição de pigmento. Agora, o Ezinho aqui, ó, independente de ter o Bzão ou o Bzinho, ele vai impedir a deposição de pigmento no pelo. E os cães têm um fenótipo, coloração ou pelagem dourada. Então esses são os três fenótipos possíveis. Você percebeu que tem dois genes, cada um com dois alelos, e um está num par de cromossomos homólogos e o outro está em outro? Então você já lembrou da segregação independente. Você já lembrou da segunda lei de Mendel. Eu tenho dois genes, cada gene com dois alelos, e eles estão em cromossomos distintos ou diferentes. Então, se eu tiver que cruzar dois cães, um cãozinho, aqui o macho, aqui a fêmea. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho com Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho.
de híbrido duplo heterozigoto para os dois genes. Qual é o fenótipo desse cãozinho? Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Coloração preta. Desse aqui, Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Coloração preta. Então, cruzando esses animais, a gente vai ter essa proporção fenotípica. Claro que você vai separar os gametas. Então, Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão e Bzinho, Ezinho são os gametas que o cãozinho masculino podem produzir. Agora, Bzão, Ezão, Bzão, Ezinho, Bzinho, Ezão e Bzinho, Ezinho são os gametas que o cãozinho feminino podem produzir. Então, a gente vai analisar a probabilidade desses gametas se encontrarem. E aí eu preenchi a tabela segundo a segregação independente, segundo a ideia da segunda lei de Mendel. Só que lá atrás a gente fez azão, azinho, Bzão, Bzinho, cruzado com azão, azinho, Bzão, Bzinho. Aqui mudou as letras, mas preenchi tudo. E agora eu vou analisar as combinações. Se tiver o Bzão e o Ezão, o fenótipo da pelagem é preta. Então eu vou encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tracejei aqui o B e o E com um pincelzinho preto. Então eu tenho 9 em 16 com a pelagem preta. Agora, Bzinho, Bzinho, Bzinho e um Ezão, Bzinho e um Ezão, Bzinho e um Ezão. Por quê? Se tiver Bzinho, Bzinho, Ezão, a gente vai ter fenótipo marrom ou chocolate. Então eu tenho esse e eu tenho esse. Você fala, por que não esse? Porque olha só, tem Ezinho, Ezinho, tem Ezinho, Ezinho, tem Ezinho, Ezinho, tem Ezinho, Ezinho. E esse Ezinho, Ezinho é epistático e impede a deposição de pigmento. Então a coloração ou a pelagem vai ser dourada. Então eu vou ter 9 cães com a pelagem preta, eu vou ter 3 cães em 16 com a pelagem de coloração marrom, que são esses Bzinho, Bzinho, Ezão alguma coisa, e eu vou ter 4 cães com a pelagem dourada, porque você vai ter que olhar para os alelos Ezinho, 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 independente do gene B. Então, esse é um caso clássico de epistasia recessiva. Esses alelos aqui, Ezinho, Ezinho, eles inibem a deposição de pigmento e aí a gente tem o fenótipo pelagem dourada nos cães labradores. Organizando essa proporção em ordem decrescente, 9 para 4 para 3. Lembrando que é 9 em 16, 4 em 16 e 3 em 16. Percebeu que lá na segunda lei você tinha 4 fenótipos? Amarela lisa, amarela rugosa, verde lisa, verde rugosa. Aqui você tem 3 fenótipos em um caso de interação gênica em que um gene está inibindo, impedindo, bloqueando a manifestação do outro, bloqueando essa deposição de pigmentos e aí a proporção desses fenótipos é um pouquinho diferente. Também podem existir casos de epistasia dominante, coloração de aves, que um gene Czão determina a ave colorida e o Izão impede a manifestação da cor e aí a ave é branca. E aí você tem casos de epistasia dominante. Então você sempre vai ter que usar o comando da questão, eles geralmente vão descrevendo o que está inibindo, quem inibe, e aí você, a partir do que ele descreve, monta os genótipos e executa os cruzamentos. Farei isso com vocês em próximas aulas com testes, tá? Mas depois a gente vai ver herança quantitativa, então assista a nossa próxima aula. Se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para chegarmos o mais rápido possível e deixe o seu like aí para apoiar o nosso projeto. Bons estudos para todos vocês!